Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã deste domingão com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só, hein, o Flamengo vai pra cima, o Flamengo vai com tudo para fechar a contratação do centroavante argentino David Romero, que está no Tigre da Argentina. O clube argentino já definiu o valor que quer receber pelo jogador, mas o Flamengo precisa ficar esperto, porque tem aí de 4 a 5 equipes de olho, além do Flamengo de olho no David Romero. O Tigre já definiu o valor que quer receber, faz jogo. Na verdade, eu não vejo jogo duro nisso aí não, tá? Porque os valores que foram definidos realmente são valores que o Flamengo pode chegar, pode pagar. Então vamos falar sobre isso, mas eu quero falar também sobre contrato assinado para valer. O Flamengo aí que vendeu o jogador já assinou com seu novo clube. Quero falar também sobre Jorge Carrascal. Diretoria do Flamengo, mesmo apesar do aval do Leonardo Jardim, vê, né, o Carrascal como jogador ainda importante para o elenco. O Flamengo define valor que pretende ao menos receber para vender Jorge Carrascal a partir da próxima janela de transferência. Falar também sobre a equipe sub-20, hein? Olha só, empate da equipe sub-20 precisa melhorar e precisa melhorar muito porque está fora da zona classificatória para o mata-mata aí do Brasileirão sub-20. Vamos falar também sobre Nico de la Cruz, Arrascaeta, seleção uruguaia. Será que o Arrasca vai estrear, Henrique, para valer? E o Rafinha aí, lesão da seleção brasileira. Tem lesão confirmada o Rafinha, mas segue com a seleção. Então só o Wesley, né, que foi cortado, é inacreditável. Sem contar que teve jogador convocado lesionado. Vamos falar sobre isso, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre essa situação do Rafinha, tá? Rafinha na seleção brasileira. Segundo as informações trazidas primeiramente pelo nosso colega Vene Casagrande, Rafinha teve lesão confirmada, mas segue com a seleção brasileira. O atleta Rafinha passou por exame neste sábado, passou por exame de imagem, que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. Informação que veio da CBF e agora o Vene Casagrande passou aí oficialmente. Eu estava aqui analisando, né, gente? O Neymar contratado, lesionado, ainda nem estreou pela seleção brasileira. O Rafinha tem lesão confirmada, lesão que não é lesão boba, tá? Que é na parte posterior da coxa direita, lesão muscular, não é uma lesão qualquer, mas continua na seleção. O Wesley foi cortado, gente, né? É inacreditável isso, né? Inacreditável. Então, deixa o Rafinha se recuperar à vontade, deixa passar 1, 2, 3, 4 semanas, deixa ele ficar à vontade, tá? Deixa ele ficar à vontade de se recuperar. O que você acha sobre essa situação, sinceramente? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se falando em recuperação, olha só, a Arrascaeta, hein? Voltou a aparecer em campo durante o treino da seleção uruguaia neste último sábado, mas sem uma atualização, posso falar assim, oficial sobre a sua recuperação. O retorno segue previsto para o jogo contra a Espanha, embora a imagem tenha ali aumentado a expectativa por uma volta antecipada. A informação é que o Arrascaeta não entra em campo hoje pela seleção uruguaia contra o Cabo Verde. Então aí, a Arrascaeta só deve entrar em campo mesmo para valer no jogo contra a Espanha agora no próximo meio de semana. Sobre Nico de la Cruz, após uma boa atuação na última partida, na estreia da seleção uruguaia na Copa do Mundo, Nico de la Cruz será titular na seleção uruguaia hoje. Jogo hoje que acontece contra o Cabo Verde. De olho nos jogadores do nosso Mengão queridão. Outro que também deve ser titular é Guilherme Varela para esse jogo de hoje. Beleza? Bom, fala agora sobre Mengão Sub-20. Cara, é o seguinte. Flamengo Sub-20 ontem enfrentou o São Paulo na Gávea. Esse jogo aconteceu na Gávea e empatou em 1 a 1.
Tivemos aí a troca do comando técnico, chegou auxiliar, chegou também o novo técnico, que é o Marcelo Salazar, e foi contratado agora há pouco. Mas o Flamengo ainda precisa acordar para a vida. O Flamengo nesse momento está na 11ª posição na tabela do Brasileirão da categoria Sub-20 e fora da zona classificatória para o mata-mata. Então precisa se classificar, porque os primeiros, 8 colocados ali, até no 8º se classifica. O Flamengo neste momento está fora dessa zona de classificação. Está na 11ª colocação. Então aí empatou com o São Paulo. Foi um vacilo, Deu um vacilo aí. Precisa acordar, hein, Mengão? Precisa acordar. Bom, falar agora sobre o mercado da bola e a situação envolvendo Jorge Carrascal, tá? A informação é que o técnico Leonardo Jardim, ele já chegou a conversar com a diretoria que tem o Jorge Carrascal, mesmo apesar dele não ser titular, ele tem o Jorge Carrascal como uma peça importante para o elenco, para essa drenagem do elenco rubro-negro. Só que, por outro lado, o Leonardo Jardim também comunicou à diretoria que não vai se impor se caso chegar uma proposta dentro dos valores que o Flamengo pretende receber para negociar o Jorge Carrascal. A informação é que o Flamengo pretende receber um valor, se chegar uma proposta ali, ofertas acima de 20 milhões de euros, 20 milhões para lá, o Flamengo não vai se impor e vai negociar o Carrascal. Essa informação que temos, tá? Então o Carrascal, o Flamengo basicamente definindo o valor de 20 milhões de euros para vender o colombiano Jorge Carrascal. No começo deste ano, tiveram aí 2 propostas por Jorge Carrascal, tá? Ambas no começo do ano, na primeira janela, e o Flamengo recusou. Agora o Flamengo já pensa diferente e pode negociar o colombiano Jorge Carrascal, que inclusive está na Copa do Mundo, não está num bom momento, inclusive nem ficou até de fora do primeiro jogo da seleção colombiana. Mas o que você acha sobre essa situação de Jorge Carrascal? Sinceramente, fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, vamos aguardar aí a situação, tem muita coisa para acontecer ainda, a janela só abre em julho, mas o Flamengo já deixa claro, proposta acima de 20 milhões de euros, o Flamengo deve negociar o colombiano Jorge Carrascal. Olha só, em contrato assinado, carimbado para valer de forma oficial. Rian Roberto assinou seu contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O atacante, que foi vendido aí pelo Flamengo ao Shakhtar por 10 milhões de euros. Hoje na cotação atual deu uma subidinha ali, o euro está batendo aí 62 milhões de reais. Mas vale ressaltar que essa negociação, esses valores, o Atlético Paranaense também vai levar uma fatia ali. Porque o Flamengo vendeu 90% de Rian Roberto, ficou com 10%. Desses 90% que foram vendidos, 30% é do Atlético Paranaense. Então essa fatia de 30% dos direitos econômicos que foram vendidos de Rian Roberto será passado para o Atlético Paranaense. Então aí contrato assinado oficialmente, Rian Roberto é novo jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, beleza? Vamos falar agora sobre David Romero, hein? Flamengo parte para cima. Flamengo recebe sinalizações positivas dos representantes de David Romero. Além disso, o clube definiu sua equipe para acelerar as negociações com o Tigre, visando fechar a contratação antes da abertura oficial da janela de transferência. O Flamengo quer fechar essa contratação antes da abertura da janela de transferência. E o Flamengo precisa correr. Outra coisa, eu vi aí o Tigre fazendo jogo duro, a informação é essa. O valor definido pelo clube argentino para vender David Romero ao Flamengo, eles desejam receber ali cerca de 5 milhões de dólares para liberar o centroavante. O valor é visto como compatível com a valorização recente do atleta, que vive grande momento e se consolidou como uma das principais referências ofensivas do campeonato argentino. O que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: o Flamengo precisa ficar muito esperto, precisa acelerar sim e fechar o quanto antes, porque além do Flamengo, clubes de diferentes mercados monitoram a situação de David Romero. Eu estava vendo aqui, olha só, equipes como Boca Juniors, Austin Futebol Clube, Cruz Azul, Toluca e Cagliari estão acompanhando o atacante
aumentando, eu posso falar assim, né, a concorrência por um jogador que realmente vê destaque lá na equipe argentina. Nas últimas 18 partidas, eu estava vendo aqui, foram 11 gols, 18 jogos, 11 gols marcados pelo Tigre e possui contrato com a equipe argentina até 2030. Então o Flamengo precisa ficar ligado, precisa ficar atento quanto a essa situação e tem que estar esperto e agir rápido. David Romero está no Rio de Janeiro. É um detalhe que chamou a atenção nos bastidores, foi a presença do atacante no Rio de Janeiro nos últimos dias. As informações é que, apesar de pessoas próximas garantirem que a viagem já estava programada anteriormente, a coincidência aumentou as especulações envolvendo um possível avanço das conversas com o Flamengo, e agora o Flamengo parte para cima para valer. Agora, vamos ser sinceros, o Tigre faz jogo duro, não pretende facilitar uma saída e estabelece, né, esse valor de 5 milhões de dólares. Será que realmente esse valor é um valor que o Flamengo não pode pagar pelo jogador de 23 anos, jogador jovem? O que você acha, torcedor? Sinceramente, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Jovem e promissor, tá? O Flamengo quer fechar essa contratação antes da abertura da janela e vamos torcer para que dê tudo certo. Sim, claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão. Valeu, forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.